Fala pessoal do canal Cientificando, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Vou provar que as vacinas estão sim ajudando e estão salvando muitas vidas. Várias fake news estão rodando por aí de que as vacinas não fazem bem para a saúde, que elas trazem malefícios. E eu vou provar através de dados que essas pessoas estão redondamente enganadas. Então, para começar o vídeo, eu vou usar como exemplo aqui o Reino Unido, que tem como principal país integrante a Inglaterra, mas vamos pegar o Reino Unido como um todo. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem os casos confirmados, novos casos de coronavírus diariamente. Então, a gente pode ver aqui que o pico, o maior pico que aconteceu aí no Reino Unido foi em meados de janeiro aqui no gráfico, onde a gente teve cerca de 60 mil casos diários lá no Reino Unido, certo? E aqui no final de julho, início de agosto, que a gente está agora, de 2021, a gente está tendo um novo pico, que diz respeito à variante Delta, que está aumentando muito a incidência dos casos lá no Reino Unido, Então, uma onda aqui, que teve em janeiro, que acho que era a terceira onda lá. E aí a gente teve também essa chamada quarta onda lá no Reino Unido também, agora em julho, devido à variante Delta. Beleza? Então, esses são os novos casos. Vamos ver agora a questão das mortes. Então, aqui são as novas mortes diárias. A gente tem um pico aqui, de cerca de 800 mortes, de 900 mortes diárias, aqui no início da pandemia, quando a gente não sabia, eles não sabiam muito bem, o mundo inteiro não sabia muito bem como lidar com a doença, e a mortalidade estava muito alta, apesar de, como vocês viram aqui, o número de casos estava relativamente pequeno se você for comparar com os outros picos aqui, mas a mortalidade aqui estava alta. E aí, pensando aqui no pico de casos que tivemos lá em janeiro, eles também tiveram, obviamente, o pico de mortes, que cerca de 1.200 mortes diárias lá no Reino Unido. E olha que interessante. Apesar do pico da variante Delta ter chegado próximo ao pico de janeiro, então a gente tem um pico aqui de uma variante que é muito mais transmissível, que está batendo quase um pico de 50 mil casos diários, novos casos diários. Em comparação com o pico de janeiro, a mortalidade é bem menor, como vocês podem ver aqui. Então, no pico de janeiro, a gente teve cerca de 1.200 mortes diárias, e aqui a gente teve, no pico da variante Delta, menos de 100 mortes por dia no Reino Unido. Tudo bem? Certo. E aí vocês já devem estar fazendo a analogia do que aconteceu de janeiro para cá, Então, vamos pegar outro dado interessante. Hospitalizações. No pico lá de janeiro, a gente teve, obviamente, um pico de hospitalizações, com cerca de 400 mil pacientes em hospitais, lá no pico. E já no pico da variante Delta, no final de julho e início de agosto, a gente tem bem menos pacientes internados em hospitais, apesar do grande número de casos, certo? E aí vocês já podem estar fazendo essa associação básica. Esse aqui é um pequeno gráfico mostrando no final de janeiro, que o gráfico começa no dia 10 e vai até o dia 1 de agosto de 2021. Eu coloquei a bolinha aqui, referente ao dia 31 de janeiro. Então peguei o mês de janeiro inteiro, que foi assim, onde a gente teve o maior pico de casos lá no Reino Unido. Então, nesse período, ao final de janeiro, eles tinham 0,72% da população que estava completamente vacinada e 13% da população tinha tomado pelo menos assim a primeira dose. Então a gente tem só menos de 1% da população completamente vacinada e 13% com a primeira dose, certo? Então vamos voltar lá. A gente teve um pico em janeiro, em meados de janeiro, o mês de janeiro inteiro foi um dos piores aí no Reino Unido. Tivemos muitos casos por dia. Consequentemente, o número de mortes foi muito alto, como vocês podem ver nesse gráfico aqui. E, consequentemente, o número de hospitalizações foi muito alta nesse caso aqui. Isso pode ser explicado porque, em janeiro, apenas 0,72% da população havia sido vacinada. A vacinação começou aí,
final de dezembro, início de janeiro, e começou a entrar em vigor mesmo lá para fevereiro e março, e está vindo até agora. E aí, olha o que aconteceu. Agora, vamos ver quantos por cento da população está totalmente vacinada agora, em agosto. Agora, em agosto, nós temos que quase 60% da população do Reino Unido está completamente vacinada. E aqui, se você pegar, por exemplo, a população de risco, os idosos, os profissionais de saúde, essas pessoas que têm mais contato com o vírus ou que podem adoecer mais, elas já estão vacinadas com as 2 doses, que é esse quadradinho escuro aqui. Ainda temos mais 12%, né, que recebeu a primeira dose. Então, que recebeu alguma vacina, quase a maioria, sim, quase a maioria não, quase toda a população, né, do Reino Unido já recebeu alguma dose da vacina. E mais da metade já receberam as 2 doses. E o que acontece quando mais da metade da população já recebeu 2 doses da vacina? Bem, já é de se perceber que acontece o seguinte: mesmo com um número de casos aumentando muito por causa da variante Delta, aqui como vocês podem ver, se assemelhando bastante com o pico de janeiro, seria maior ainda se não fosse a vacinação. Então a vacinação está prevenindo não só hospitalizações e mortes, mas também casos. Mas como a variante Delta é muito transmissível, ainda assim a gente tem uma alta de casos. Esses casos, como vocês podem ver, não estão gerando muitas mortes, né? Então, essa aqui é a quantidade de mortes referentes a julho e agosto de 2021, apesar do pico de casos ser muito semelhante ao de janeiro. E, se for ver o número de hospitalizações, ou seja, casos que foram complicados, eles são muito menores, como vocês podem ver, em comparação com janeiro. Então, mostrando que as vacinas estão funcionando e muito bem. E quem diz o contrário é charlatão, burro ou tem algum interesse por trás. E, obviamente, isso pode ser explicado pela maior porcentagem da população vacinada. E como vocês podem ver, esse aqui é o total de doses administradas no Reino Unido. Então, lá para janeiro, menos de 10 milhões de doses tinham sido aplicadas. E em agosto, né, aqui no final de agosto, e em agosto, aqui no final de julho, agosto, nós temos quase 90 milhões de doses aplicadas, com quase 60% da população completamente vacinada. E mesmo com o pico de casos causados pela variante Delta, que poderia ser muito mais devastador caso não fosse a vacina, mesmo com esse pico, a gente tem poucas mortes, poucas hospitalizações e, consequentemente, nós estamos salvando muitas vidas. No final das contas, a vacina funciona e os dados do Reino Unido, dos Estados Unidos e de demais outros países provam isso. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.